Carregar um carro elétrico em lugares públicos é tranquilo ou é complicado? Vem comigo! Salve, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira e hoje eu venho passar um pouco da minha experiência, como é você utilizar um carro elétrico utilizando aí apenas vias públicas, na verdade utilizando recarregadores públicos. Vias públicas todo mundo utiliza, né? Afinal, as ruas não são particulares. Mas vamos lá, vou comentar então um pouco das dificuldades que eu tive, como funciona na maioria dos casos. A primeira vez, então, só relembrando que eu fui gravar carro elétrico aqui para o canal, fazem aproximadamente 3 anos. Então vou contar como que era antigamente e como é hoje em dia, para vocês saberem se realmente houve melhorias ou mais dificuldades. Então bora lá. Os carros elétricos, como vocês sabem, eles precisam ser recarregados na tomada. Ao contrário do que muitos pensam, a gente pode recarregar assim na tomada de casa, tranquilamente. Você pluga lá, pluga na sua tomada 220 tranquilo. Você pode utilizar wallbox, que é muito comum em estabelecimentos, como mercados, shoppings, enfim, aquela caixinha que você coloca. E também temos recarregadores de corrente contínua, que são aqueles que são mais ruidosos, aqueles que são grandes, normalmente tem 3 tipos de tomada. E aí você pega e pode fazer esses 3 tipos de recargas, que são os mais comuns nos carros elétricos. O primeiro carro elétrico que nós filmamos aqui para o canal foi o Renault Zoe e também o Caoa Chery Arriso 5e. O Renault Zoe, na verdade, aquela versão não tinha recarga rápida, apenas a convencional. Já o Caoa Chery sim tinha recarga rápida, que era CCS tipo 2. Bom, como funciona então? Naquela época tinha poucos carros elétricos, bem como poucos recarregadores. Você chegava para recarregar o carro, tranquilamente você conseguia. Afinal, as pessoas ainda tiravam foto, era algo que causava estranho. Olha, alguém está usando um carro elétrico, estão recarregando o carro elétrico, vamos tirar foto. Percebi muito isso com o BMW 3, o Arriso 5e, era muito comum as pessoas pararem para conversar comigo sobre isso. Hoje, quando eu gravo um elétrico, sim, hoje mesmo eu fui parado aqui, o pessoal tirando dúvida. Mas acaba sendo mais raro, hoje em dia as pessoas já estão mais acostumadas. Talvez até por esse carro ter uma cor um pouco diferenciada, chama um pouco mais a atenção. Mas hoje eu percebo que a dificuldade é maior. Fui fazer um teste aqui de rodagem que a gente faz em rodovia, indo aqui de Guarulhos até Aparecida. Eu ia até Guaratinguetá, mas soube que o recarregador lá estava quebrado. Ou seja, como eu ia recarregar o carro aqui? Então, como ele não tem o adaptador para recarga rápida, esse veículo aqui, essa unidade, resolvi parar mesmo em Aparecida para ver. Quando eu vi no aplicativo, por exemplo, dizia que lá a Basílica de Aparecida tinha 4 recarregadores, e realmente tinha, mas ainda não estava em uso. Então a autonomia já do carro muito baixa, muito no limite, procurei num hotel e achei lá no hotel, tive que pagar um valor para que realmente o carro recarregasse. Por R$50 deixaram recarregar à vontade ali o tempo que fosse necessário. Mas hoje em dia, achar recarregador livre não está tão fácil, principalmente em cidades do interior é algo realmente um desafio muito grande. Em cidades grandes até que é bem tranquilo, mas por exemplo, eu fui no shopping, aqui na Zona Norte, onde tinha 3 recarregadores de carros elétricos. Os 3 recarregadores estavam cheios, tinham pessoas utilizando os recarregadores. E mais interessante, eu tinha um 4º carro esperando desocupar uma das vagas para ele poder recarregar o carro dele. Isso não foi no fim de semana, de noite ou de tarde, foi no dia de semana aí às 5 horas da tarde. Ou seja, a gente percebe que hoje os recarregadores públicos estão um pouco mais complicados aí de você até achar disponível. No outro shopping que nós temos aqui na Zona Norte, raramente você encontra os recarregadores livres. São 2, e realmente eles estão sempre sendo ocupados, ou por carros elétricos, ou principalmente também por carros híbridos. Outra dificuldade também, no começo, os carros elétricos eram grandes novidades, então as pessoas acabavam subsidiando essa recarga. Você viajava de Guarulhos até Guaratinguetá, Queluz, enfim, pela Dutra todos os recarregadores eram gratuitos. Você apenas abaixava ali o aplicativo da EDP e recarregava tranquilamente. Hoje não, todos eles são cobrados e o valor não é tão barato assim. Pra você ter uma ideia, em outro carro que eu recarreguei lá, cheguei a gastar em torno de 2 horas, aí seus R$38 mais ou menos. Ainda precisei aumentar um pouco mais. Na verdade, não as 2 horas, mas as 4 horas. Aí. Então, para encher uns 50%, eu gastei uns R$38. Se você recarregasse em casa, recarga completa, com certeza seria esses R$30 aí. É muito mais caro você recarregar na rua, principalmente aí quando você faz a recarga em corrente contínua, que é aquela recarga mais rápida. Outro ponto que eu senti dificuldade também, vários lugares estão cobrando, só que utilizam empresas diferentes, plataformas diferentes. A EDP mesmo, agora, esses adultos até o Recharge, que é quem faz esse recarregamento.
Alguns lugares é Tupinambá, outros, como eu vi em Aparecida, é uma terceira empresa. Hoje você precisa ter diversos aplicativos para você poder fazer a recarga em diversos pontos que você vai utilizar. E com isso acaba sendo um pouco mais complicado, porque antigamente um único acabava servindo para todos, muitos lugares, muitos shoppings, por exemplo, você simplesmente ia lá, conectava e já fazia a recarga. Hoje em dia não, já é um pouco mais complicado, afinal eles cobram e utilizam um cartão ou algo do tipo para fazer a liberação. E a maioria deles não cobram livremente, eles cobram por tempo de uso. Tem um posto de gasolina aqui também na minha cidade, em Guarulhos, que ele tem um recarregador. Utilizei um tempo também uma vez no outro carro elétrico que a Jaque me emprestou, e também o valor não ficou barato, a recarga completa ficou em torno dos seus R$70, né? Então tem que tomar bastante cuidado, porque aí acaba perdendo um pouco aí aquela grande vantagem do carro elétrico. Para a viagem, ok, mas se você for ter um carro elétrico em casa, aconselho, recarregue-o em casa. Para você ter uma ideia, esse daqui, por exemplo, para você rodar 100 km, você vai gastar em torno dos seus R$5. Para você encher a carga dele, a bateria rodar seus 300 km, se você pegar a bandeira vermelha em São Paulo, que é a taxa mais alta, mesmo assim você vai pagar R$25 mais ou menos para encher o tanque. Ou seja, muito mais em conta encher o tanque, encher as baterias, muito mais em conta do que um carro a combustão aí, você vai gastar um valor muito mais absurdo. Pessoal, cuidado com vídeos também na internet que estão distorcendo algumas coisas, mostrando o pessoal recarregando carros, até da BYD, mostrando que o valor é absurdo. Não pegue apenas vídeos fora de contexto. Quanto tempo que a pessoa recarregou? Quantas recargas ela fez por dia? É um carro de uso convencional ou é de aplicativo que a pessoa roda 200, 300 km por dia? É muito importante você ver o contexto para que não passe para frente desinformações. Quem sabe, estamos numa época aí que está complicado você achar a informação realmente coerente e realmente verdadeira. Bom, vamos comentar então um pouco aqui da recarga para a gente fazer a conclusão. Esse carro, por exemplo, da Jaque, ele vem com uma mochilinha, quando você adquire o carro, que ele tem dois tipos de recarregadores, para você recarregar em casa e também para você recarregar no wallbox. Vale salientar, pessoal, esse carro ele recarrega em 220. Qualquer carro elétrico, na verdade, recarrega em 220. Se você não for motorista de aplicativo, não rodar absurdamente com o carro, não precisa instalar um wallbox. Um recarregador convencional, como que vem com o carro, vai te atender, porque você não vai precisar recarregar todos os dias. Não, Gabriel, utilizo o carro muito, sou motorista de aplicativo, utilizo o carro para trabalhar. Aí realmente prefiro colocar um wallbox. Lembrando que a instalação de um está variando em torno dos seus R$10.000, dependendo da empresa que faz a instalação, do tipo de aparelho, da potência, enfim. Bom, nesse caso aqui, para você poder abrir, você aperta e destrava. Antigamente vinha aqui na frente, já que usava muito isso. A maioria dos carros utilizam aqui na frente, aqui na lateral ou na lateral, mas na parte traseira também. Quando você abre a bolsa, você tem acesso aos dois recarregadores. Nesse caso aqui, o primeiro é para você recarregar em casa. Então como funciona? Você vai colocar nessa primeira tomada aqui, que é a GBT, desse carro aqui, você vai pôr a tomada e é outro plug, olha pessoal, que interessante, é um plug convencional, igual a gente utiliza 3 pinos, porém esse daqui é de 20 amperes, um pouco maior. E aí você tem uma caixa, onde ele mostra quando está na tomada, se está recarregando ou não. Nesse caso aqui também o carro ele tem uma luz lá verde, que mostra que está sendo recarregado. E mostra no painel também, isso ajuda bastante. Então para você recarregar em casa, tranquilo. Independente do plug, você não vai precisar de adaptador. Caso você não queira recarregar em casa, ou você prefira colocar um wallbox também, você nesse caso da Jaque, você vai precisar de um adaptador. Essa tomada GBT, infelizmente esse padrão é um padrão chinês raro de se ver no Brasil. Você vai precisar desse adaptador, onde aqui você vai colocar a tomada que está vindo do wallbox e esse daqui você pluga no carro. A desvantagem é que você acaba sim tendo perdas aí na hora de você recarregar. Mas se você for colocar um wallbox em casa, procure nas melhores empresas que já tenha o padrão GBT, que aí você não vai ter dores de cabeça, não vai precisar usar um recarregador, um adaptador para o recarregador que vai gastar aí, tirar mais potência e demorar a recarga. Mas caso você realmente compre um desse, aconselho você a comprar o adaptador para corrente contínua, que aí a recarga é muito mais rápida em apenas 1h10. Isso aí, pessoal, queria passar um pouco da minha experiência e algo que eu percebo também. Ainda hoje as pessoas não respeitam muito as vagas de carros elétricos. Muita gente, não tem vaga aqui, ninguém está usando carro elétrico. Vai lá e coloca um carro a combustão
na vaga de carro elétrico. E aí, quando alguém chega, não consegue. Eu já tive esse problema no shopping, que eu tive que pedir para o motorista retirar o carro dele, ele não retirou, tive que chamar o segurança, enfim, para que ele tirasse o carro e eu conseguisse usar a única vaga de carro elétrico. Infelizmente a gente sim ainda tem esses problemas aqui no Brasil. Algo também que está complicado, como eu falei para vocês, a pessoa foi para o shopping recarregar o carro, chegou lá, tinha um sido recarregado. E recarregadores de shopping chega a demorar até 4 horas para recarregar. Imagina, né, pessoal? Você esperar a pessoa recarregar de 4 horas, vai sim você ir lá e colocar o seu. Então tem que ficar muito esperto com isso daí, principalmente quando você vai fazer uma viagem longa, você precisa sim se programar muito bem. E se possível, utilize um carro a combustão em viagem longa, ou que você não precise fazer paradas no meio do caminho. Porque se alguém estiver utilizando ali o recarregador rápido, você vai ter que esperar. Eu mesmo já fazendo um teste com o Mini Cooper, eu precisei parar para reabastecer o carro aí no teste. E estava assim sendo utilizado o recarregador rápido. Tive que utilizar lento, menos mal. Esperei a pessoa terminar 1 hora a recarga dela e aí consegui pegar o rápido e colocar. Então se atente a isso. Hoje está um pouco mais complicado. Alguns postos, barulhos que tinham um posto público foi desativado porque o pessoal acabou depredando. Lugares como, por exemplo, ali em Guararema, que tinha um recarregador rápido, desativaram. Apenas tem agora um de recarga lenta, convencional de 4 horas, num outro restaurante lá. Então, você precisa se atentar muito a isso, porque senão você vai ter dores de cabeça. Utilize sempre o PlugShare, que é um software gratuito, que ele acaba mapeando todos os seus pontos de recarga. Mas fique atento, pessoal. Muitos postos de recarga exigem que você, por exemplo, compre naquele mercado ou que você se hospede naquele hotel. Muitas vezes é de uso particular, está no aplicativo. Veja as opiniões que tem sobre ele, para você ter mais informações. Caso mesmo assim você não consiga as informações necessárias, não tenha medo, ligue para o local e pergunte: olha, estou fazendo uma viagem, quero parar para reabastecer. É tranquilo? Porque senão você vai sofrer bastante. Como eu comentei, minha ideia era ir até Guaratinguetá, recarga, infelizmente a autonomia não permitiu no teste, parei em Aparecida e contei com um recarregador que não estava funcionando. Felizmente tinha outro que eu pude utilizar. Então, a gente sempre tem que estar ali pensando no plano B, porque carro elétrico não é tão simples assim a recarga, principalmente quando você faz, pessoal, viagem com família, com crianças pequenas, a gente sabe que é bem complicado. Isso aí, pessoal, obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui, queria agradecer imensamente a Jaque, que emprestou o carro para a gente poder fazer os testes. E não se esqueça também, esse carro aqui a gente fez diversos vídeos dele, avaliação completa, rodagem na cidade, na rodovia, autonomia na cidade, na rodovia. Tudo isso daí eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa ver com mais atenção aí e conseguir saber bastante detalhes sobre esse carro aqui. Fiz um vídeo também sobre como você recarregar um carro elétrico, que é esse daqui na sua casa. Acompanhe sempre as redes sociais, GT Car School, Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram também, sempre com dicas muito práticas e objetivas sobre avaliação de carro, também entretenimento, carros elétricos, híbridos, tudo para o seu dia a dia, para você se manter aí informado. Não se esqueça, vai comprar um carro usado, quer seja elétrico, híbrido, blindado ou um carro convencional, não corra o risco de comprar um carro problemático. Conheci já pessoas que compraram, por exemplo, um Ford Ka, com desses aí 2021, com apenas 6 meses gastaram mais de 20 mil reais com o carro. Porque hoje os carros estão muito tecnológicos. Manutenção atrasada vai detonar o carro. Não corre esse risco. Infelizmente a gente sabe. Muita gente vende o carro quando ele está começando a dar problema. Não seja uma dessas vítimas. Faça uma compra consciente, sem ter dores de cabeça. Ficou interessado? Manda um e-mail para mim no gtcarschool@gmail.com. Posso fazer uma avaliação avulsa ou mesmo caçar o carro aí de acordo com as suas necessidades. Caso você queira avaliar por conta própria, também tem o projeto Carro Sem Estresse, onde de forma muito prática e objetiva, eu te ensino a avaliar tudo, desde a parte mecânica, parte estrutural, sobre se o carro tem repintura, massa, enfim, todos os detalhes, se o carro passou por alagamento, quilometragem se ela é original, se é um carro clone, parte eletrônica, enfim, tudo que você precisa saber para avaliar um carro e tudo isso sem utilização de equipamentos. Ficou interessado? Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!